Você checou o saldo da sua conta 3 vezes hoje e o número não mudou. Mas você vai checar de novo antes de dormir. Não porque precisa, porque não consegue não checar. Porque em algum lugar dentro de você existe a crença silenciosa de que vigiar é o mesmo que controlar. E essa crença está te custando mais do que qualquer dívida que você já teve. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que a sua ansiedade financeira não nasce do que falta na sua conta. Ela nasce de uma ilusão que você carrega desde criança. A ilusão de que, se você se preocupar o suficiente, se monitorar o suficiente, se antecipar o suficiente, o mundo vai obedecer. Ele não vai. E o homem mais poderoso do mundo antigo descobriu isso escrevendo sozinho, à luz de uma lamparina, no meio de uma guerra. Marco Aurélio era imperador de Roma. Ele comandava legiões, fronteiras, o destino de milhões de pessoas. Se existiu alguém na história que poderia acreditar no próprio controle, era ele. E, no entanto, nas anotações privadas que ele nunca quis publicar, o que aparece, página após página, é um homem se lembrando do contrário. Se lembrando de que não controlava a peste que matava seu povo, não controlava a traição dos seus generais, não controlava nem a própria morte que rondava o acampamento todas as noites. O imperador do mundo passava as noites escrevendo para si mesmo uma única lição: quase nada é seu. Pensa na arrogância silenciosa que existe em você, acreditar que controla mais do que ele. Os estoicos tinham um nome para a fronteira que separa a paz da loucura. Epicteto, que antes de filósofo foi escravo, resumiu tudo na primeira linha do seu manual. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Dependem de nós o nosso julgamento, o nosso desejo, a nossa ação. Não dependem de nós o corpo, a reputação, o patrimônio, o que os outros pensam, o que o mercado faz, o que o passado foi. É uma lista curta de um lado e infinita do outro, e toda a sua ansiedade mora num único erro de categoria: tratar a lista infinita como se fosse sua. Você não controla se a empresa vai cortar a sua vaga. Controla a competência que você constrói enquanto tem a vaga. Você não controla se o preço das coisas sobe. Controla o desejo que te faz comprar o que não precisa. Você não controla a herança que não recebeu, o salário que o outro ganha, a sorte que o seu colega teve. Controla o julgamento que transforma cada uma dessas coisas em veneno ou em dado neutro. A diferença entre o homem sereno e o homem ansioso não é o tamanho da conta. É o lugar onde cada um deposita a própria vontade. Mas aqui está a virada que os estoicos não viveram para ver. O seu mundo foi desenhado para vender a você a sensação de controle, o aplicativo do banco que atualiza em tempo real, a notificação de cada centavo que entra e sai, o gráfico do investimento que você abre no meio do almoço, no semáforo, na cama. A indústria inteira descobriu que a ansiedade do controle é o vício mais lucrativo do século, porque vigiar parece responsabilidade, parece prudência, parece virtude, e é por isso que você não percebe o que está fazendo. Você chama o seu sintoma de qualidade. Vigiar não é controlar. Olhar o saldo pela 10ª vez não muda o saldo. Acompanhar a cotação de hora em hora não move a cotação. Reler a mensagem do chefe procurando um tom escondido não altera a intenção do chefe. Você confundiu atenção com poder, e essa confusão tem um preço que não aparece em nenhum extrato. Cada checagem é um pedaço do seu dia, da sua presença, da sua vida, entregue a algo que não responde a você. Carl Jung olharia para esse comportamento e faria a pergunta que ninguém quer ouvir: do que você está fugindo quando tenta controlar tudo? Porque para Jung, a necessidade compulsiva de controle externo nunca é sobre o externo. Ela é uma defesa, um muro erguido às pressas contra alguma coisa interna que você não quer encontrar.
O homem que planilha cada centavo às vezes está fugindo do medo de repetir o pai que faliu. A mulher que não consegue delegar nada está fugindo da suspeita de que, sem o controle, ela não sabe quem é. O controle é a máscara que o medo usa quando quer parecer competência. E aqui mora a sombra. Aquilo que você reprime não desaparece, apenas muda de endereço. O medo do caos que você não admite sentir vira rigidez, vira insônia, vira a explosão desproporcional quando alguém mexe no seu planejamento. Vira aquela compra impulsiva absurda, justamente sua, a pessoa mais controlada do mundo, num momento em que ninguém esperava. A sombra cobra com juros o que a consciência se recusa a pagar. Quanto mais você aperta o controle de um lado, mais a vida escapa pelo outro e escapa torta. Eu quero que você conheça um homem. Ele trabalhou 40 anos na mesma empresa. Nunca atrasou uma conta. Planilha desde os 23. Recusou viagens porque eram imprudentes. Adiou o curso que queria fazer porque não era o momento. Deixou de conhecer o mar porque o dinheiro tinha um destino mais responsável. Ele fez tudo certo. E aos 64 anos, a um ano da aposentadoria que ele desenhou a vida inteira, veio o diagnóstico. E na primeira noite no hospital, olhando para o teto, ele fez a conta que nenhuma planilha dele tinha previsto. Ele havia comprado um futuro inteiro com um presente que nunca usou. E o futuro não foi entregue. Esse homem não é uma invenção para te assustar. Ele existe aos milhares, em cada cidade, em cada família. Talvez ele exista na sua. Talvez ele esteja começando a existir em você. Porque o controle absoluto sobre o amanhã é o único produto que todo mundo paga a vida inteira e ninguém nunca recebeu. E tem uma segunda frente onde a ilusão te cobra, mais silenciosa que a primeira. Você não tenta controlar apenas o seu dinheiro. Você tenta controlar o que os outros pensam do seu dinheiro, o carro que sustenta uma imagem, a roupa que responde a uma pergunta que ninguém fez, o restaurante que você não podia, mas a mesa estava cheia de testemunhas. Quanto do seu orçamento é consumo e quanto é teatro? Marco Aurélio escreveu uma frase que deveria estar gravada em cada cartão de crédito. Todos nós amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Você gasta para administrar uma imagem que mora na cabeça de pessoas que não pensam em você, porque elas estão ocupadas demais administrando a imagem delas na sua. É um cassino onde todos perdem para ninguém. E a aposta é a sua liberdade. Existe um teste simples para saber se o seu controle é virtude ou defesa. A virtude descansa. A defesa, nunca. O homem prudente confere as contas e dorme. O homem defendido confere as contas e continua acordado, conferindo de memória, ensaiando catástrofes, negociando com fantasmas. Se o seu planejamento te dá paz, ele é seu servo. Se ele exige vigília permanente, você é servo dele. E nesse caso, não é planejamento, é ritual. Um ritual para aplacar um Deus que não existe, o Deus da garantia. Sêneca, o estoico mais rico de Roma, conhecia esse Deus de perto. Ele tinha tudo a perder e sabia disso. E a prática que ele recomendava é talvez a mais contra-intuitiva de toda a filosofia antiga. Em vez de fugir do pensamento da perda, marque um encontro com ele. Premeditatio malorum. Sente e imagine com calma o pior. Imagine a conta zerada. Imagine o emprego perdido. Imagine recomeçar. Não como tortura, mas como ensaio, porque o medo que você encara de frente encolhe e o medo que você evita governa por baixo da porta. Sêneca ia além. Ele sugeria viver alguns dias por mês como pobre, comer o mais simples, vestir o mais áspero e se perguntar: é disso que eu tinha tanto medo? A pergunta desmonta o fantasma. Quase sempre o que você teme não é a pobreza, é a imagem de si mesmo sem o cenário. E enquanto você ensaia catástrofes que não chegaram,
Repare no que está pagando agora. Essa é a troca invisível que ninguém te mostrou. Cada hora de preocupação com um futuro que você não comanda é paga com a única moeda que você de fato possui: o presente. Você está trocando a tarde de hoje, real, concreta, viva, por uma simulação de segurança amanhã. E o amanhã não assina contrato. Ele recebe o seu pagamento e não entrega nada, porque nunca prometeu. Marco Aurélio escreveu que perder o presente é perder tudo, porque é a única coisa que alguém possui de verdade. O passado já foi confiscado. O futuro nunca esteve no seu nome. Você mora num único cômodo chamado agora e passa a vida olhando pela janela. Então, o que fazer? Porque eu sei o que você está pensando. Largar o controle parece irresponsabilidade. Ninguém está te pedindo para rasgar o orçamento e aceitar o caos. O estoicismo não é passividade, é precisão. É a disciplina de colocar 100% da sua força nos poucos centímetros que respondem a você e retirar cada gota de energia dos quilômetros que não respondem. Na prática, isso tem forma. Você decide a hora de olhar o dinheiro uma vez por semana, com papel e propósito, em vez de deixar o dinheiro decidir quando olha você. Você age no que é ação: aprender, produzir, propor, cortar o gasto que não conversa com o que você valoriza. E quando o pensamento ansioso vier, porque ele vem, você faz a pergunta de Epicteto, a mais curta e mais poderosa da filosofia: isso depende de mim? Se depende, haja. Se não depende, devolva. Não é seu. Nunca foi. E há uma ferramenta antiga para o momento exato do impulso, o segundo em que a mão já está indo em direção ao cartão, ao aplicativo, à compra que vai consertar o dia. Os estoicos chamavam de disciplina do assentimento. Entre o estímulo e a sua resposta existe um espaço pequeno, mas existe. E nesse espaço mora toda a sua liberdade. A propaganda não te obriga a nada. Ela apresenta uma impressão. Você precisa disso. O trabalho do estoico é segurar essa impressão na porta, como um porteiro segura um estranho, e fazer uma única pergunta antes de deixar entrar: você é verdade ou é aparência? Espera 72 horas antes de qualquer compra que não estava planejada. Não como punição, como experimento. Você vai descobrir que a maioria dos seus desejos tem prazo de validade de um dia. Eles apodrecem sozinhos quando você não os alimenta. O que sobrevive a 3 dias talvez seja desejo de verdade. O que morre era apenas ansiedade vestida de vontade. E você passou anos pagando caro por cadáveres de desejos que estariam mortos na quinta-feira. Existe uma palavra que os estoicos usavam para o passo final e ela assusta os controladores: amor fati. Não apenas aceitar o que acontece, amar o que acontece. Parece loucura até você entender o que está sendo dito. Não é amar a desgraça. É parar de exigir que a realidade peça a sua permissão. É tratar cada virada inesperada não como um erro do universo que você precisa corrigir com preocupação, mas como um material bruto que te foi entregue hoje para trabalhar. O incêndio que destrói a loja não pergunta sua opinião, mas o que você constrói nas cinzas é 100% seu. A vida não te deve previsibilidade, ela te deve apenas matéria-prima. E tudo o que você chama de desastre é matéria-prima que ainda não foi trabalhada. No fim, a ilusão do controle é uma negociação com a morte que você faz de olhos fechados. Você acredita que, controlando o dinheiro, a carreira, a imagem, está controlando a própria fragilidade. Está adiando o aviso de que tudo é emprestado. Marco Aurélio, que enterrou 8 filhos, escreveu para si mesmo: você pode deixar a vida agora mesmo, que isso determine tudo o que você faz, diz e pensa. Não é mórbido, é o contrário. É a única frase capaz de devolver o tamanho real às coisas. O saldo que você vigia, a opinião que você teme, o futuro que você ensaia, tudo isso encolhe diante de um fato que nenhuma planilha captura.
O seu tempo é o único patrimônio que não rende juros. Ele só sangra. Você não vai vencer o incontrolável. Ninguém venceu, nem o imperador de Roma com todas as legiões do mundo. Mas você pode, hoje, fazer o que ele fazia toda noite, separar as listas. De um lado, o que é seu, julgamento, desejo, ação. Do outro, o que nunca foi. E pela primeira vez em muito tempo, dormir do lado certo da fronteira. Se esse vídeo encontrou você no momento certo, escreve uma única palavra nos comentários: controle. É assim que eu sei que a mensagem atravessou. E se você quer continuar essa jornada para dentro, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o próximo eco pode ser sobre a parte de você que ainda está fingindo que não ouviu. Até lá!